Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus amados paroquianos, chegou mais uma quaresma em nossas vidas. Esse tempo sagrado que nos prepara para a Páscoa do Senhor. Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos esqueçamos, este tempo de 40 dias de penitência e combate espiritual não tem um fim em si mesmo, não tem sentido em si mesmo. Ele corre para a Páscoa, como um rio corre para o mar. Vivemos o tempo quaresmal com os olhos e o coração desejoso de nos encontrarmos com a Páscoa de nosso Senhor. É para isso que vivemos a nossa quaresma. Devemos entrar nesta quaresma hoje conscientes de que somos guiados por Deus. Como Israel, 40 anos a caminho da terra prometida. Hoje começamos a nossa quaresma. Com o exemplo da perseverança de Moisés, nos seus 40 dias de jejum e oração sobre o Monte Sinai. Hoje começamos a nossa quaresma. Com a mesma confiança do profeta Elias, 40 dias e 40 noites caminhando para o Monte Horebe. Hoje começamos a nossa quaresma. Com o mesmo ânimo de Cristo no seu combate com o diabo no deserto e vencendo as tentações, 40 dias e 40 noites no deserto. Hoje começamos a nossa quaresma. Nós acabamos de escutar com toda piedade a palavra de Deus que nos foi proclamada pelo profeta Joel na primeira leitura. E a palavra diz, o próprio Senhor usando o profeta: voltai para mim, diz o Senhor. Mas o que significa voltar para o Senhor? Significa se converter, sair de si mesmo, do próprio modo de pensar, de falar, de viver, sair dos vícios, deixar os pecados. Significa ultrapassar a nossa lógica, essa lógica tão estreita que nós temos, e até mesmo mundana, para seguir as pegadas do Deus vivo, vivendo a vida de Deus, vivendo como Deus sonhou para nós, sendo verdadeiramente seus amigos. Meus irmãos, por desgraça, nós temos a triste tendência de viver centrados em nós mesmos, o nosso egoísmo, a nossa própria idolatria, presos na nossa lógica, estreitados na nossa mesquinha medida. Nós achamos que nós somos a medida de todas as coisas. Por isso precisamos acolher o apelo do Senhor que nos falou hoje, na primeira leitura pela boca do profeta Joel. Rasgai o coração, deixai-vos reconciliar com Deus. Deus nos ama, o Senhor se importa conosco, o Senhor nos quer com Ele. Ele deseja que sejamos salvos nele. Deus nos ama de tal modo que nos deu o seu Filho. Entregou o seu Filho por nós. Como não nos comovermos? Como não ficarmos admirados diante da segunda leitura de hoje? O apóstolo Paulo nos diz: aquele que não pecou, Cristo, Deus o fez pecado, isto é, vítima pelo pecado, por nós. Gente, é muito amor por nós criaturas, é muito compromisso conosco, com a nossa salvação, é muito desejo de Deus de nos levar à plenitude para a qual fomos criados, apesar dos nossos pecados. Como ser indiferente ao Senhor? Como duvidar do seu amor? Como pensar que Ele não insista em nos procurar, nos converter, nos salvar? Ele entregou por nós o seu único Filho, santo
e bendito, como vítima pelos nossos pecados. Como seríamos miseráveis se recebermos em vão tamanha prova de amor. Pois bem, meus filhos, diz o apóstolo ainda na segunda leitura, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Não receber em vão a graça de Deus. Nós vamos receber a graça de Deus com proveito se procurarmos verdadeiramente corrigir os nossos vícios e os nossos pecados. Neste tempo favorável à Santa Quaresma, que Deus nos concede, é um tempo de graça, é um tempo de bênção, é um tempo de rever a misericórdia de Deus e olhar para a nossa miséria. A nossa mãe, e quando eu digo nossa mãe, estou falando da igreja. A nossa mãe católica nos prepara para a Quaresma. Ela nos dá as práticas deste tempo sagrado, a saber, a penitência, a oração e a esmola ou caridade. Dessas práticas, Jesus falou no evangelho que escutamos hoje: oração, jejum e a caridade. A oração, meus irmãos, veja, deve ser sincera, brotando de um coração sedento de encontrar o Senhor. Só deveria orar quem busca um coração humilde, dócil, obediente, cheio de amor por Deus. A verdadeira oração, ela é persistente, ela é paciente, ela é perseverante. A verdadeira oração, ela é cheia de confiança de que o Senhor Deus deseja e realiza sempre o melhor para nós, mesmo quando nós não compreendemos. A oração, meus irmãos, é uma luta, ela é um combate. A oração é um esforço, a oração é uma disciplina, a oração é uma santa teimosia, como dizem os santos. A oração é uma santa teimosia. Nesta Quaresma, procuremos rezar mais, intensificar as nossas orações, sobretudo lendo a Sagrada Escritura. E de modo especial, eu aconselho a você, que talvez não tenha tanta familiaridade com a palavra de Deus, comece pelos salmos em casa. Leia os salmos, medite os salmos, reze os salmos, fazendo dos teus sentimentos os mesmos sentimentos de Cristo que aparecem nos salmos. A oração precisa de persistência, precisa de humildade, precisa de perseverança, uma santa teimosia. O jejum e a penitência, sobretudo a mortificação no comer. Assim, com a graça de Deus, nós aprenderemos a disciplina no nosso corpo. Uma pessoa que é capaz de fazer jejum, uma pessoa que se disciplina no jejum que a igreja orienta, ela também é capaz de disciplinar o seu corpo, os seus desejos, instintos, afetos, e vai deixando ser guiado pelo Espírito, o mesmo Espírito Santo que guiou Cristo. Atenção, irmãos, sem mortificação, sobretudo na comida, sem disciplina interior, sem renúncia, não existe a menor possibilidade de uma verdadeira vida com Deus, de uma verdadeira oração que agrade o Senhor. Por fim, nós podemos também meditar sobre a esmola caridade. De modo geral, de nada nos serviria a oração sem a mortificação que nos disciplina. De nada nos valeria a oração e a penitência sem um coração aberto aos irmãos, sobretudo aqueles mais necessitados de nós. Seja, meus irmãos, a nossa Quaresma um tempo de abrir o coração aos irmãos. Eu posso abrir o meu coração aos irmãos com um conselho, um afeto, um gesto de amor, um perdão, uma ajuda ao mais necessitado, um cuidado com os menos desfavorecidos, um acolhimento a quem se encontra sozinho e abatido. É isso que faz fecunda a nossa oração e coroa a nossa penitência. Neste tempo da Quaresma,
cuidemos também de lutar contra os nossos pecados e os nossos vícios, aquelas más tendências, as nossas más inclinações que nos prendem e nos impedem de subir até o Senhor. Sim, irmãos, é tempo de nos colocarmos na presença do Senhor como em ordem de batalha. É um combate espiritual aquilo que nós travamos durante o tempo da quaresma. É uma luta contra a carne e contra os espíritos imundos. Isto vale para cada um de nós individualmente e vale para toda a igreja. Quaresma é o nosso retiro espiritual. O cristão católico vive a quaresma como um grande retiro espiritual. Digamos com o coração a oração que o profeta nos ensina hoje na primeira leitura. Veja o que o profeta diz, nos ensinando a rezar. Perdoa, Senhor, o teu povo, e não deixes que tua herança sofra infâmia. Perdoa, Senhor, o teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia. Que infâmia seria maior do que sermos infiéis ao Senhor? Que desgraça seria maior do que o trairmos com a vida mundana, frouxa, desregrada? Que infidelidade seria maior do que buscar aplausos e elogios do mundo? Mas buscar aplausos e elogios do mundo à custa de trair, deturpar e até mesmo esconder o Evangelho. Vamos, irmãos, nos levantemos hoje recebendo as cinzas. Procuremos viver bem este tempo que hoje se inicia com o santo jejum e abstinência de carne. Não recebamos em vão a graça que o Senhor nos deu, disse São Paulo na segunda leitura de hoje. Que cada um prepare a sua observância quaresmal, decidindo no seu coração, com zelo e com cuidado, o que você fará neste tempo favorável, em relação à sua oração, em relação à leitura da palavra, a Bíblia, em relação à penitência e o jejum, em relação à caridade, em relação à luta contra os vícios que precisamos deixar. Assim, com toda certeza, estaremos prontos para celebrar a alegria espiritual da Páscoa que nos espera, da Páscoa para a qual estamos caminhando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.